Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem, galera? Espero que sim. Mais uma semana, último dia da semana, vamos lá assistir nossa última aula de português dessa semana, tá, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, que tenham tido uma ótima semana, descansado, estudado e ficado em casa. Nesse período é o que nós precisamos fazer. Bem, gente, muito feliz de estar aqui novamente com vocês, iniciando mais uma aula. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, nossa aula é de gêneros textuais. Portanto, peço que vocês abram seus livros de gêneros. Vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Na aula passada, eu solicitei que vocês fizessem a leitura do texto da página 6 e respondessem as atividades da página 9 e 10. Agora a gente vai continuar. Vou mostrar um outro slide para vocês. Nesse slide a gente vai completar falando um pouco sobre as características do gênero textual conto, que é o que nós temos estudado. Vamos fazer hoje duas atividades, fazer a leitura também de dois textos e também analisar todos os slides, pois nós já vamos finalizar o nosso estudo sobre os contos. Vamos passar para o próximo gênero textual, do capítulo 2 do livro de vocês, tá bom? Enquanto vocês abrem seus livros, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui. Página 6, livro de gêneros textuais. Não é o livro grosso em português, não. É o livro de gêneros, o livro fino, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ponto, página 6, livro de gêneros textuais. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, para que vocês acompanhem também a leitura comigo através do... Aqui, tá? Este foi o texto que vocês deveriam ler. A árvore de Natal na casa de Cristo. Como é um texto longo, para a gente não tomar muito tempo da aula, e considerando que vocês já fizeram a leitura do texto, a gente vai agora passar para as perguntas. E em seguida a gente vai também já dizer logo as respostas, tá? Que foram as perguntas e as respostas da última aula, tá bom? Então vamos lá. No primeiro quesito aqui, a gente tem a primeira pergunta, que diz o seguinte: o que ocorreu na passagem? Sentou-se e encolheu-se, sem poder retomar fôlego, de tanto medo, e bruscamente, pois foi muito rápido, senti um grande bem-estar. As mãos e os pés tinham deixado de doer, e sentia calor, muito calor, como ao pé de uma estufa. Tá? O que é que ele quis dizer com essa
com essa explicação aí. Dando todas essas características aqui, que ele encolheu-se, não conseguiu retomar o fôlego, foi muito rápido, sentiu um grande bem-estar, as mãos e os pés tinham deixado de doer e sentia calor, muito calor, como ao pé de uma estufa. Isso que ele quer dizer, pessoal, que o menino morreu. O menino tinha acabado de morrer, porque ele sentou-se e encolheu-se e não conseguia retomar o fôlego, ou seja, não conseguia respirar mais. De tanto medo, e bruscamente, pois foi muito rápido, sentiu um grande bem-estar. Ele estava se sentindo muito mal e repentinamente ele passa a sentir um bem-estar. Ou seja, ele passou da morte, da vida para a morte. Tá bom? Então, a resposta primeiro é que ele tinha acabado de morrer. Agora aqui nós temos o segundo, que diz o seguinte: reflita e escreva sobre as diferenças entre os natais descritos a seguir. O primeiro Natal é um pinheiro, uma árvore de Natal, onde há muitas luzes, muitos objetos pequenos, frutas douradas e em torno bonecas e cavalinhos. No quarto, há crianças que correm, estão bem vestidas e muito limpas, riem e brincam, comem e bebem alguma coisa. Natal da letra B. Que claridade, a maravilhosa árvore de Natal. E agora não é um pinheiro, nunca tinha visto árvores semelhantes. Onde se encontra então nesse momento? Tudo brilha, tudo resplandece, e em torno, por toda parte, bonecos. Mas não. São meninos e meninas, só que luminosos. A resposta para essa questão aí, pessoal, é que o Natal A acontece na Terra, ele é excludente, tá bom? Participam do Natal apenas aquelas pessoas que têm família, alimento, etc., sendo inacessível às crianças carentes. O que ele quis dizer foi uma crítica, que o Natal da letra A, ele só participa dele aquelas pessoas que têm uma condição boa, que contribuem de alguma forma. Enquanto que no B, ele é acessível, tá, a todas as pessoas. No caso aí, acontece no céu. Lá, as crianças que nunca puderam participar do Natal da Terra têm sua árvore de Natal, amigos para brincar e a companhia de Cristo. Então, que claridade, a maravilhosa árvore de Natal. E agora não é um pinheiro, nunca tinha visto árvores semelhantes. Onde se encontra, então, nesse momento? Tudo brilha, tudo resplandece, e em torno, por toda parte, bonecos. Mas não, são meninos e meninas, só que muito luminosos. A diferença aí é o Natal terreno, ou seja, na terra, e o Natal celestial, o Natal no céu. Vejam que as características do Natal na letra B, tudo indica para uma vida no céu. A luminosidade, a claridade, não bonecos e brinquedos, mas sim pessoas se divertindo, brincando, tá? E muito luminoso. Já o Natal da letra A é algo muito artificial. Como vocês veem, é um pinheiro, não é uma árvore de Natal. Tá? Frutas, bonecas, cavalinhos. Isso não tem nada a ver com o Natal. Isso é o Natal que as pessoas comemoram na Terra. Tá? Não tem nada a ver com o Natal de verdade que é descrito na Bíblia. Então, as pessoas aí comemoram o Natal na Terra de forma errada. Então, o texto da letra B, ele mostra a forma como é o Natal de verdade. Tá bom? Vamos para o próximo agora, o terceiro. Terceiro, no trecho, pegou o seu gorrinho abandonado no leito e, sem fazer ruído, saiu do cômodo. A palavra destacada é um substantivo ou um adjetivo? Qual o significado? Ela tem a mesma função na frase como é cômodo aqui. Por quê? E aí, pessoal? Substantivo, adjetivo, e eles apresentam a mesma função? E a resposta para essa pergunta é sim, é um substantivo, tá bom? E não apresenta o mesmo significado de como é cômodo. No primeiro aqui, saiu do cômodo, é um substantivo, indicando o local de onde ele saiu. Cômodo, é a mesma coisa que falar sair do carro, sair da garagem, sair da escola. Então, substantivo. Já nesse caso aqui, como é cômodo aqui,
Nesse caso, não. Nesse caso aí é um adjetivo, está indicando como do algo confortável. Como é confortável aqui? É tipo isso, entendeu? Como é confortável aqui. Muito bem. Vamos lá agora para a quarta questão. No conto, uma criança passa sua curta experiência privada de sua dignidade e seus direitos fundamentais. A árvore de Natal da Casa de Cristo foi construída por ele para aqueles que não tiveram a sua na terra. Você acha justo que, conforme o texto, somente após a morte uma criança tenha direito à dignidade? Bem, pessoal, essa é uma resposta pessoal. Vocês vão discutir acerca disso. Vocês acham que é justo que apenas após a morte uma criança tenha direito à dignidade? A minha resposta é não. A criança, ela deve, não só a criança, mas todo ser humano, ele deve ter dignidade terrena. Tá? Já precisamos trabalhar em prol disso, para que possamos desenvolver essa questão aqui, não apenas no Brasil, mas no mundo, para que todas as pessoas elas possam ser respeitadas e terem uma vida digna, uma vida merecedora, uma vida de respeito, uma vida de paz. Tá? Então, isso é ter dignidade. Então, precisamos pedir por isso, precisamos olhar por isso, tá? Para que essas pessoas tenham direito à dignidade. Tá bom? Muito bem. Vamos lá agora para o quinto. Que tipo de narrador identificamos nesse ponto? Qual é o narrador que identificamos nesse ponto, pessoal? Narrador personagem, onisciente ou narrador observador? Qual é o narrador que nós encontramos aí? A resposta é narrador observador. Por que narrador observador, professor? Porque, primeiro, ele não participou da ação. Ele não estava lá. Não foi ele que sofreu aquela consequência. Não. Ele apenas presenciou, vamos dizer assim. Tá? Ele presenciou e ele não tinha tanto conhecimento daquilo. Ele não tinha tanto conhecimento sobre os personagens. Por isso a gente diz que ele era um observador, porque ele não tinha muito conhecimento dos personagens, não sabia o que o personagem estava sentindo, estava pensando. Ele apenas narrou a história, simples assim. Tá bom? Pronto, pessoal. Então, essas são as respostas da primeira atividade. Tá? Antes de eu passar para esse segundo texto aqui, que é o Clínica de Repouso, que na verdade a gente já estudou aqui esse Clínica de Repouso. Também eu estou fazendo apenas uma revisão. Tá? Vocês aí que devem estar assistindo, devem estar, mas a gente já viu isso, sim, a gente já viu. Justamente por isso a gente está fazendo uma revisão, porque algumas pessoas estão com dúvidas quanto a esse ponto, e outras não conseguiram acompanhar tudo. Tá? Antes da gente passar para essa parte aí, eu queria mostrar um slide para vocês sobre o conto novamente, tá bom? Ó. Pronto, pessoal. Esse foi o slide que nós vimos na aula passada, onde eu falava sobre as características do conto. Vamos rever esse slide e, em seguida, trabalhar em cima daquilo que daquele texto que a gente ia ler, tá bom? Que é o Clínica de Repouso, para a gente poder finalizar esse gênero textual. Então, vamos dar uma breve olhada nas características desse gênero. Primeiro, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ou seja, pessoal, é uma narrativa, é como se fosse uma história, tá bom? Uma história literária curta, não é igual uma história porque é curta. A história, ela tende a ser maior, mais longa, mais comprida. Bom, já o conto não, ele é bem reduzido. Porém, é o suficiente para contar a história completa, né? Apesar de ser pequeno, mas ele ainda assim é suficiente. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo.
Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Veja, ele possui elementos e estruturas definidas. Por exemplo, ele tem que ter o enredo, tem que ter o personagem, tem que ter o clímax, tem que ter o tempo, tem que ter tudo isso, tá bom? Dependendo do texto que nós estivermos lendo, a gente vai definir o tipo de conto, porque existem vários contos, contos sociais, contos de fadas, contos fantásticos, contos literários, são vários tipos de contos. Cada um ele apresenta uma história diferente, mas a estrutura é quase a mesma para todos, tá? Enredo, clímax, desfecho, tudo isso, tá bom? Vamos lá agora para o próximo. Elementos do conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes a serem considerados, como, por exemplo, é necessário haver personagens, é necessário haver narrador, é necessário haver tempo, espaço, enredo e conflito. Então, lembra que a gente estudou sobre a carta, a gente estudou sobre a entrevista. Todos esses gêneros textuais, eles possuem as suas características. E são essas características que vão justamente dizer o que qual é o gênero textual. Nesse caso aí, os elementos do conto são esses aqui que eu acabei de citar. Tem que ter personagem. Se não tiver personagem, não é um conto. Tem que ter um narrador. Alguém precisa narrar a história, precisa dizer o que aconteceu. Precisa ter o tempo. O tempo é quando aconteceu a ação, quando aconteceram as ações. Tá bom? Vai sempre, esse tempo aí, ele pode ser cronológico ou não. Espaço, onde aconteceu a ação. Enredo seria todo o contexto, né, em torno do qual o conto vai girar. E por último, que é conflito. O conflito é aquela parte que vai dar a vontade de ler o conto. É aquilo que vai fazer o conto um pouco mais interessante. É o problema apresentado durante a história. Até porque uma história de felicidade apenas não ia cativar ninguém, né? É necessário que haja um problema para que haja uma solução. E havendo a solução, torna-se um texto muito mais acessível, muito mais interessante. Então, essas são as características, os elementos do conto. Então, vamos falar um pouquinho agora dos personagens. As narrativas, sejam elas reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários, que ganham vida e consciência para viver aquela história. São os personagens da narrativa. Ou seja, pessoal, todo conto ele precisa ter personagens. Esses personagens eles vão dizer o que aconteceu, o que acontece na história. Bom, normalmente eles são protagonizados por humanos, mas também pode ser por animais ou também até mesmo objetos. Depende do conto, né? Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de três maneiras. Pode contar a forma de narrador-personagem, quando uma das personagens que vivencia a história faz também um papel de narrador, ou seja, a pessoa que estava ali vivenciando a história, que estava sofrendo as ações, ela passa a narrar a sua própria trajetória. O narrador-personagem é aquele personagem que estava lá na hora que aconteceu aquilo. E também passou por aqui, tá bom? Narrador observador é aquele que não participa da história, ele apenas relata o que aconteceu. É como se eu chegasse assim, eu visse um acidente e disse, aconteceu um acidente na Presidente Kennedy. O homem ele caiu da moto e se feriu, porque o carro vinha na contramão e bateu nele. Isso é um exemplo de narração observativa. Ou seja, eu apenas vi e estou apenas relatando. É diferente de eu chegar e falar, poxa, teve um acidente na Presidente Kennedy, o cara bateu em mim, me machucou porque ele estava vindo na contramão. Nesse caso aí, é uma narrativa do personagem, porque eu estava lá. Eu estou narrando o que aconteceu comigo. Eu era o personagem, eu era a vítima do acidente. Então, eu estou narrando o que aconteceu comigo. Narrador onisciente é aquele que não estava lá, mas ele sabe tudo que aconteceu com
muito detalhe e também sobre os personagens, tá bom? Normalmente ele sempre dá um comentário complementar, falando como, por que ele seguiu daquela forma, qual era o motivo. Por exemplo, a semana passada houve um acidente na Presidente Kennedy entre David e um motorista de carro. O motorista do carro estava muito abalado pelo que tinha acontecido com a sua família e por isso ele estava muito desesperado para chegar logo em casa. Então, aí é um exemplo de um narrador onisciente, pois ele sabe o que estava acontecendo fora dali. Tá? Ele sabe a vida dos personagens, ele conhece a vida dos personagens. Essa é a diferença entre o narrador onisciente e o narrador observador. E agora a gente vai para os elementos do conto. Tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias. Mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto. Então, o tempo, pessoal, é justamente quando aconteceu o enredo ali. Ele pode se dar em um longo período de tempo, em anos, séculos, ou pode se dar em minutos também. Existem contos que relatam situações que aconteceram em minutos, segundos, tá bom? Mas mesmo assim aconteceu. Então, eles podem fazer. Já tem outros que narram um acontecimento de anos, né? Que foi perpassando, né? Durante anos, certo? Então, depende aí do ponto. Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. O que ele quis dizer é o seguinte, pessoal. O local onde aconteceu cada enredo, cada conflito. Normalmente, por ser um conto, ele apresenta poucos espaços, porque normalmente acontece em um só local. Como é uma narrativa curta, é algo breve, então acontece em um só local. É suficiente para descrever a situação, tá bom? Vamos agora para o enredo. Então, como vocês estão vendo aí, é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, meio e um fim. A gente vai falar mais sobre isso aí nos próximos slides, tá? Então, opa. E o enredo é a última parte, né? É onde acontece o conflito, é onde acontece a situação e etc. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Pessoal, essa aqui é a estrutura do conto, tá? Precisa ter uma introdução. Nesse momento aí, a gente vai fazer uma ambientação do espaço, dos personagens, do tempo. A gente vai meio que descrever cada um. Segundo, precisa ter o desenvolvimento. Aqui são os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentada na introdução. Clímax é quando acontece o momento de maior tensão da história, quando acontece aquele momento de, sabe,
clímax. E o desfecho é o encerramento, né? Quando apresenta a solução para o enredo, é quando finaliza depois de tudo que foi percorrido, tá bom? E aqui, por último, a gente tem os tipos de conto. Lembra que eu falei para vocês que, dependendo da história, o conto ele vai vai ter várias categorias. Contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fadas. Contos realistas são aqueles que narram situações reais, não fictícias. Contos populares, que são histórias que passam de geração para outra. Contos fantásticos é uma mistura de realidade com ficção, né? E dá como é que eu posso dizer? Apresenta uma mensagem mais absurda, mais, sabe, irreal. Contos de terror, né? Que narram histórias de mistério, suspense e medo. Contos de humor, que tem como objetivo narrar aquelas histórias com o intuito de divertir o pessoal, os leitores. Contos infantis, contos voltados para a faixa etária infantil. Psicológicos, que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Contos de fadas, os que narram a história que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Então, esses são os tipos de contos, tá bom? A gente estudou aqui, a gente pode dizer que é um conto realista e um conto psicológico. Esse que a gente acabou de ler, tá bom? Vamos voltar agora para o nosso quadro e vamos responder ao último texto do nosso livro. Pronto. Texto 3, página 17. O Homem Trocado. Vamos lá? Texto 3, página 17. O Homem Trocado. Vamos lá. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira, sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Houve uma troca de bebês de berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio, era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia, fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade, o computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta no telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de R$ 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes porque ela me enganava. Fora preso por 1 ano, várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve, louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você disse que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitando. A operação era para tirar o apendicite, não era para trocar de sexo? Isso foi engraçado, né? Legal, legal. Pronto, pessoal. O cara só vivia enganado, né? Meu Deus.
Gente, esse é um ponto aqui, eu acho que pode ser ponto de humor, né? O cara só vivia enganado, a vida toda dele foi um engano, basicamente, a gente pode dizer assim. O cara já nasceu enganado, já foi trocado no cartório e tudo mais. É complicado, né? Ok, pessoal, vamos lá. O que é que vocês vão fazer agora? Bom, vocês vão responder as questões, a primeira até a 7. Não, eu vou fazer melhor para vocês. Eu vou responder da página 18 e o restante vai ficar por conta de vocês, para vocês responderem e mandarem por mim através do WhatsApp. Pode ser? Então, eu vou responder aqui da página 18 e o restante vocês vão mandar para mim no WhatsApp, da página 19, tá bom? Então, primeiro quesito da página 18. Substitua os termos destacados por sinônimos, sem perder o sentido. Gente, nesse caso aí existem várias possibilidades. Por exemplo, não havia risco nenhum, não havia perigo nenhum, não tinha por que ter medo, não há por que ficar com medo, não há como errar, entendeu? Então, são várias formas aí que você pode responder. Eu acho que a mais similar seria não havia perigo nenhum, não havia perigo nenhum. Tá bom? Letra B, vamos lá. Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. Cifras, nesse caso aí, ele quer dizer valores, tá, gente? Ele quer dizer, há anos que a minha conta de telefone vem com valores incríveis, ou seja, muito grandes. Terceiro, o senhor está desenganado. Quando o médico diz desenganado, ele quer dizer que a pessoa está morta, ela vai morrer, ela tem poucos dias de vida, tá bom? Então, pode dizer, o senhor está condenado à morte, o senhor vai morrer, o senhor tem poucos dias de vida, tá bom? Segundo, e conta que os enganos começaram com o seu nascimento. Quais palavras podem substituir o termo sublinhado, sem alterar o sentido das palavras em volta? Qual palavra a gente pode usar aqui para substituir enganos? E conta aqui os problemas, equívocos, tá? Bom, problemas e equívocos. Problemas e equívocos. Confusão também poderia ser. Confusão também poderia ser. Dependendo da situação, você poderia usar confusão também para substituir. Tá bom? E agora vamos para o último. Em sua opinião, por que o narrador afirma ter sentido uma breve, louca alegria quando ouvir o médico dizer: o senhor está desenganado? Bem, um dos motivos, pessoal, é porque ele tinha sido vítima de trocas e enganos a vida dele toda, né? Então, quando o médico disse para ele, ele sentiu como se acontecesse uma sátira, né? Com um jogo de palavras. Ele não foi o único momento que ele tinha sido enganado, mais uma vez, né? Muito bem. Então, vocês vão responder agora a atividade de casa, tá bom? Pronto. Essa é a atividade de casa. Vocês vão responder a página 19, tá bom? Vai do quarto até o sétimo quesito, para a gente poder finalizar o ponto e iniciar o nosso próximo gênero, que vai ser o mito.
bom, pessoal? Então, eu fico por aqui, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida que tiver, vocês podem me consultar no Classroom, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau.